Vamos orar? Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença e queremos, Pai, acima de tudo, te agradecer por mais uma noite, Senhor, na Tua casa. Por isso eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor sobre nós e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Por isso, Pai, eu me coloco diante da Tua presença e eu te peço, Pai, que o Senhor me use para falar com cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Só vou pedir que as crianças aí, se puderem brincar lá atrás, amém? Tá bom? Aí vai ficar melhor aí para vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar hoje sobre um tema, que ele é muito pertinente a nós e fala justamente de discipulado. A importância do discipulado para o crescimento espiritual. Então eu quero que vocês prestem atenção, amém? Vou pedir, se possível, você não conversar com a pessoa que está do lado, porque o assunto que eu vou tratar aqui é um assunto de interesse geral, que é algo que vai trazer um crescimento para a sua vida. Então preste atenção. Se você puder anotar, anote. Nós vamos tratar aqui de alguns assuntos muito importantes. Amém? Lá em Mateus 28, versículo de número 19, vou pedir que você abra a sua Bíblia lá, Mateus 28, o versículo de número 19, que é o texto onde Jesus, ele fala para nós irmos por todo o mundo e fazemos discípulos. Esse é um texto bem conhecido, e eu creio que todos aqui sabem esse texto, de cor e salteado. E se você não sabe, hoje você vai conhecer. No versículo de número 19, o Senhor ele diz assim, Mateus 28, versículo de número 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido, hoje em dia, o discipulado, e para algumas pessoas até uma palavra nova, é uma novidade. Mas o discipulado, ele é na verdade, uma mudança, uma transformação de vida. E uma das coisas que nós temos visto muito hoje está na moda ser crente. A gente vê artista, a gente vê muitas pessoas se tornando crente. Mas há uma diferença entre você ser crente e entre você ser discípulo. Para ser bem sincero para você, ser crente é fácil. Ser crente é muito fácil. Agora, quando nós vamos falar de discipulado, aí já a coisa muda completamente. Por quê? Uma coisa é você ser crente, que todos querem ser. Às vezes você pode até não entender muito, mas você pode olhar para o crente e achar até bacana ser crente. Muitos hoje acham bonito ser crente. Agora, discípulo é uma coisa bem diferente. Então, ser crente é fácil. O que é ser crente? É você acreditar em algo. Em qualquer coisa, não precisa ser exatamente no evangelho, mas quando você crê em algo, aquela pessoa que crê, ela é determinado crente, ela é crente em alguma coisa. E agora, ser discípulo é seguir um chamado, é você seguir Jesus Cristo. Um chamado, para quê? O chamado ao discipulado é uma rendição total, a obediência ao nome do Senhor. Não é aquela obediênciazinha, sabe? Que nem o Joãozinho, o Joãozinho, todo mundo fazendo bagunça, aí a professora fala,
Senta todo mundo. Senta. E ele continuava de pé. Aí o Joãozinho, senta, Joãozinho. Aquela época que a professora podia dar umas palmadas, né? Que eu acho que esse tempo devia voltar, porque tem umas crianças que misericórdia, né? Só Jesus, né? A criançada hoje bate na professora. Hoje achei muito engraçado, nós estávamos fazendo discipulado, e aí a Laurinha falou, né, perguntando, a gente estava terminando o discipulado, e aí a Cida perguntou, vocês querem falar alguma coisa, a Laurinha? Eu quero. Ô pastor, a senhora precisa ir lá na escola para falar com a Fê. É isso que ela falou? Fê mesmo que ela falou? Ela falou uma palavrinha, a Pro, você precisa ir lá falar com a Pro, porque os meninos batem nas meninas lá no recreio, e quando chega lá, fala para a Pro não faz nada. A senhora precisa ir lá, viu, pastora, para conversar com a Pro. Né, eu falei, você podia não ter perguntado, né? Perguntou, agora você tem que ir lá conversar com a Pro. Misericórdia. Então, é mais ou menos isso. Mas por quê? Hoje em dia as professoras têm um certo medo de fazer alguma coisa na escola e ficar complicado para elas. Então, o que acontece hoje? Eu estava falando aqui desse rapazinho, aí a professora falou, Joãozinho, se você não sentar, você vai levar umas palmadas. Aí ele sentou. Aí ela falou, meus parabéns, você obedeceu. Ele pensou, dentro dele falou, eu sentei, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Então tem pessoas que elas são assim, você pede para elas fazer uma coisa, você orienta elas a fazer uma coisa, elas fazem, mas o coração delas não obedece, querido. Então quando Jesus ele chama para uma obediência total, uma rendição completa. Não é somente você entrar na igreja, você ser crente, não é só isso. Eu quero ler um texto junto com os irmãos, está lá em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 57 ao versículo de número 52. Lucas, né, o Evangelho de Lucas, nós vamos ler aí o 57 e o 52. Lucas 9, 57 e 52. Amém? Que diz assim, Lucas 9, versículo de número 57 ao 62. Tem que falar direito, pelo menos, né? Misericórdia. Amém? Isso acontece, viu, irmãos? Não se preocupe, não. Tem uma história muito interessante, diz que o pastor estava falando assim, né? Aí Jó subiu na árvore para ver Jesus. Aí mandaram um bilhetinho lá para o pastor, falou, pastor, não era Jó, era Zaqueu. Aí o pastor, para não ficar ruim para ele, falou, ô Jó, desce daí, que aí é o lugar do Zaqueu, não é seu não. Acontece, tá bom? Então vamos lá. Lucas 9, versículo de número 57 ao 62, diz assim, e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 59, e o outro disse, e a outro ele disse, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos a enterrar os seus mortos. Ou melhor, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Versículo 61. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos, aqui nós vemos 3 discípulos. Jesus, ele está aqui, né, conversando, falando com os seus discípulos, e nós vemos 3 discípulos.
E é interessante que o chamado ao discipulado é um chamado ao reconhecimento de Jesus como autoridade máxima de sua vida. Como eu estava dizendo, é um chamado à obediência. O chamado que Jesus ele tem para as nossas vidas é chamado à obediência. Então aqui nós vemos esses 3 discípulos. O que aconteceu com o primeiro deles? O primeiro, querendo seguir Jesus, ele disse: Senhor, seguir-te-ei para onde tu fores. Olha só, parece bonito, né? Alguém chega em Jesus e fala: Senhor, aonde o Senhor for, eu vou. Aí Jesus ele diz assim: olha, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem, as aves dos seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que isso mostra? Que aquele discípulo, ele foi repreendido por Jesus. Ele vira para Jesus e diz: Senhor, eu segui-te-ei. Mas ele foi repreendido por Jesus. Por quê? O Jesus, ele conheceu o coração daquele discípulo. Ele viu que aquele discípulo queria segui-lo por suas próprias forças. Querido, nunca queira seguir Jesus por aquilo que você acha, por aquilo que você entende. Nunca queira seguir Jesus pelo seu intelecto, pela sua vontade humana, pela sua força humana. Tem pessoas que ela fala assim: eu vou seguir Jesus, mas eu quero fazer um curso teológico, eu quero ser um cara expert em Bíblia, e depois eu vou seguir Jesus. Esqueça, isso não é discipulado. E depois teve um segundo, que é muito interessante. O segundo também ele foi repreendido por Jesus. O que aconteceu com esses 3 discípulos, queridos? Uma das coisas que nós precisamos entender, às vezes a gente pensa que Jesus ele quer crentes. Jesus ele não quer crentes. Jesus ele quer discípulos. Aliás, os crentes, Jesus repeliu eles. Foi o que aconteceu com esses 3. O primeiro, ele queria seguir Jesus com as suas próprias forças. E o segundo, ele estava muito ocupado para seguir Jesus. Ele estava preso aos aspectos desse mundo. Pessoas que elas estão presas, preocupadas com as suas próprias vidas, preocupadas com os seus próprios problemas, preocupadas com as suas próprias dificuldades, também não serve para seguir Jesus. Existem muitas ordens, melhor dizendo, havia muitas ordens entre esse segundo aqui, Jesus, ou seja, ele não estava apto a obedecer, ele estava preso pela lei. Porque o que ele faz? Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Então, querido, eu acredito que se esse discípulo tivesse ido atrás de Jesus, o Senhor iria cuidar da família dele, iria cuidar da vida dele também. Mas o que ele preferiu? Senhor, eu quero te seguir, mas sabe o que é? Vai ter uma festinha lá com a minha família, entendeu? Eu quero te seguir, mas deixa eu ir lá para o churrasquinho, sabe, aquela carninha, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o pastor Marcelo lá, não o nosso Marcelo, mas o pastor Eduardo também tem um Marcelo lá, né? E o pastor Marcelo infartou, está internado. E eu estava brincando hoje com o pastor Eduardo, falei: pastor, o senhor está pegando demais no pé dos seus discípulos, né? 2 já infartaram, pastor, toma cuidado, né? Falei: 2 já infartaram, a coisa tá feia, pastor. Daí ele brincou, né? Estava lá brincando. E eu falei: não, é óbvio que não é isso, né? Mas é uma coisa, querido, que nós precisamos entender. Ser discípulo é você abrir mão da sua vida, abrir mão daquele desejo, das coisas que vão te atrair, porque é exatamente isso que representa. Não é que era errado, o seu pai morreu, não é isso, não é que é errado, só que ele estava, na verdade, dando prioridade para uma coisa, sendo que o Senhor o havia chamado para segui-lo. Então, se ele tivesse dado uma resposta, e não uma desculpa, porque foi o que ele fez. Ele não deu uma resposta, mas ele deu uma desculpa: Senhor, eu até quero, mas eu tenho umas coisinhas antes para fazer, o Senhor me permite? Então ele deu uma desculpa, o Senhor rapidamente o deixou de lado. E o terceiro propôs a seguir Jesus, mas sabe o que ele fez? Ele impôs condições. Tem pessoas que elas se propõem a seguir Jesus, tem pessoas que elas vêm para a igreja,
Eu quero discipulado, mas é o seguinte, pastor, ó, o discipulado para mim tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser do jeito que eu quero. Queridos, olha só o que aconteceu. Ele impôs condições para seguir Jesus. E tem muitas pessoas que fazem isso, ela impõe condições. Eu quero, pastor, eu quero crescer, eu quero dar muito fruto, mas tem que ser do meu jeito, querido, não pode ser assim. Tem que ser do jeito de Jesus. Então, todos aqui que nós vemos, eles eram crentes, mas eles não estavam preparados para ser discípulos, para seguir Jesus, para uma nova vida. Todos, querido, que somente creem e praticam a lei, ficam pelo caminho. Só os discípulos seguem Jesus. Todos aqueles que creem, praticam a lei, né? Nós lemos aquele mancebo que chegou em Jesus: Senhor, olha, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Você conhece os mandamentos: não matarás, não roubarás, honrarás teu pai e tua mãe. Eu tenho feito desde a minha mocidade isso. Aí Jesus falou: tudo bem, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E o que ele fez? Nós conhecemos as escrituras que ele saiu triste, de cabeça baixa. Por quê? Porque ele tinha muitas posses, ele estava preso aos bens materiais, ele não tinha como seguir Jesus. E uma das coisas, querido, que nós precisamos entender, que o discipulado, ele é para quem está disposto a abrir mão dos seus valores pessoais para conceber os valores do reino de Deus. E quais são os valores do reino de Deus? Eu quero discutir aqui algumas coisas com vocês, mas antes eu quero dizer, Jesus, ele só chamou discípulos. Havia uma multidão que seguia Jesus, mas dessa multidão ele escolheu 12. Desses 12, ele escolheu 3, e desses 3 ele escolheu um, que foi Pedro. Queridos, a multidão, ela pode seguir Jesus? Claro que pode. Mas quem é que o Senhor vai usar? É aqueles que estão dispostos a pagar um preço. O que aconteceu com os 12 discípulos, quando o Senhor Jesus chamou? Quando ele foi lá, chamou Pedro, quando ele chamou André, o que eles fizeram? Eles estavam lá pescando, o Senhor passou lá e disse: olha, segue. Eles não questionaram, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Agora tem algo que é muito interessante nessa história, querido, que a gente precisa entender. Muitos são chamados, todos são provados, mas poucos são aprovados. A aprovação, preste atenção nisso, a aprovação, ela está relacionada com a sua disposição em ser um discípulo verdadeiro. Ela não está relacionada com o teu chamado, ela está relacionada com a sua disposição. Você pode ser uma pessoa aprovada? Existem critérios para ser uma pessoa aprovada? Sim, existe. E você sabe que eu vou dizer para você, na minha concepção, não estou falando de outro, mas sabe qual é a minha concepção para você ser aprovado? O que é necessário para você ser aprovado? Disposição em seguir Jesus, só isso. Pastor, eu preciso ser PhD em ciências? Não, meu querido, você não precisa. Pastor, eu preciso ser formado em alguma faculdade, em alguma universidade? Não, meu querido, você não precisa. A única coisa que você precisa é ter disposição em seguir Jesus. Tem uma história muito interessante de um rapaz que um dia, ele era novo convertido, e aí um dia alguém chegou nele, um senhor de idade, um velhinho, e ao invés de cumprimentar ele, eu conhecia esse senhor, mas esse senhor, ao invés de cumprimentar, ele deu um chute na canela dele. E ele estranhou, né, e foi embora, não falou nada. E quando foi o outro dia, ele foi lá, chegou a mesma coisa, deu um chute na canela dele. E ele fez isso por vários dias. Aí um dia ele se incomodou com aquilo, falou: por que o senhor está fazendo isso? Aí o velhinho deu um chute na canela dele de novo, falou: essas pernas aqui vão aonde elas querem
ou elas estão disponíveis para fazer a vontade de Jesus? Então, esse é o preço do discipulado. O discipulado é para fazer a sua vontade ou a vontade de Jesus. O discípulo, ele ouve e segue, o seu discipulador. Agora, como eu disse aqui, há um preço. E qual é o preço? O preço, querido, ele está em duas palavras: creia e obedeça. Você precisa crer. Primeira coisa, você precisa crer e obedecer. Mas qual é o segredo do sucesso do discipulado na nossa vida? Tem um segredo? Tem. E qual é o segredo do discipulado? A intimidade com Deus é o segredo principal para o sucesso na vida cristã. E a dependência do Espírito Santo, meu querido, ela é uma ferramenta poderosa. Não tem como você se tornar um discípulo frutífero se não houver uma intimidade profunda com Deus. Esquece isso, não existe fórmula mágica. Não existe, eu gostaria que existisse. Já imaginou? Imaginou, Ricardo? Alguém chega aqui, põe a mão na sua cabeça e já sai, um pastorzão famoso, que prega a Bíblia, conhece de Gênesis, Apocalipse, fala 4 idiomas. Já imaginou? Seria top, né? Até eu queria isso, mas não existe fórmula mágica. Qual é a fórmula? Intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, conhecimento da palavra. Ela só vem, não é você olhando a Bíblia, é você lendo a Bíblia. Conhecimento da palavra, intimidade com Deus, ela não vem somente com a participação de você no culto, ela vem a partir do momento que você entra na tua casa, fecha a porta, e ora em secreto, e aí sim você vai ter intimidade com o Espírito Santo. E essa é a ferramenta mais poderosa, querido, no discipulado. Agora, o que faz parte de um discipulado, de um discipulado realmente que funciona? O que faz parte? Primeira coisa, aconselhamento espiritual. Então, o discípulo, ele será instruído pelo seu discipulador como ter um TSD de qualidade. Junto com o discipulador, o ajudará e supervisionará ele. Você sabia que você precisa de alguém supervisionando o seu TSD? Eu acho muito engraçado. Você está orando, querido? Estou orando, pastor. Como é que está a coisa? Nossa, está top, está jóia. Está maravilhosa, é verdade? Tá. Aí você olha na vida do camarada, você vê que ele é irado. Mas o que aconteceu? Está irado com a esposa. Não tem domínio próprio. O que é domínio próprio? Você conhece aquele, o ventilador? Ele passa uma mulher na rua. Você já sabe que o camarada não tem intimidade com Deus. Você já sabe, não precisa tá lendo a Bíblia, tá? E qual foi o versículo que você leu essa semana que tocou no seu coração? Vixe, fugiu agora, deu branco. Pastor, Miseriqueima, Miseriqueima. Então, o seu discipulador, ele vai ser um conselheiro espiritual, ensinar você a jejuar. É a função do discipulador, sim. Orientar você, orar junto com você, ensinar você a orar. O que mais? O que mais que ele vai fazer? Compartilhar a palavra de Deus com você. Mentoria, ele vai fazer um mentoreamento sobre a sua vida. O que é um mentor? Ele vai ajudar você a praticar aquilo que ele faz, aquilo que deu certo na vida dele. Então, o mentor espiritual, ele vai ajudar você a crescer espiritualmente. O que mais? Ele vai ser o teu amigo. Vai haver uma amizade profunda entre vocês. É que eu tenho observado algumas coisas e eu fico pensando, quando eu olho isso, a base para o discipulado, eu já vejo pessoas, discípulos, que ele não tem amizade com o discipulador dele, ele não procura ter amizade com o discipulador dele. O que é ter amizade? É ser amigo mesmo, sabe? Aquele negócio de bater papo não é. Agora tem pessoas que hoje chegou o dia do meu discipulado, eu estou com medo, Eu acho muito engraçado, a gente fizeram uma peça aqui do discipulado, E você vai lá,
O que aconteceu com você? Não aconteceu nada. E o demônio vai montando. Cada vez que a pessoa vai mentindo, né? O demônio vai montando em cima ali do discípulo. É mais ou menos daquele jeito? É sim. É mais ou menos daquela forma. Ele faz de tudo para esconder do discipulador, mas tem uma coisa que você não esconde, querido. Você não consegue esconder de Deus aquilo que passa lá na sua casa. Quando você sai lá para a rua, né? Eu acho muito engraçado, uma vez um pastor, ele era homossexual, se converteu e depois se tornou um pastor. Aí um dia ele saiu, foi numa cidade bem longe, estava lá com uma outra pessoa também que havia sido homossexual, um ex-homossexual. E aí eles comentando, né, cidade estranha, não conhecia, ninguém conhecia eles. Aí um falou para o outro, falou, ei pastor, aqui a gente pode soltar a franga que ninguém vai ver, né? Aí dali a pouco eles olham na rua e vem vindo uma pessoa conhecida, falou, ih, segura a franga, que tem vindo uma pessoa lá. Então, na verdade, meu querido, ninguém está escondido. Ninguém, não adianta, às vezes você pode pensar assim, ninguém está me vendo. Pode ter certeza que tem alguém te vendo. Amém? Uma coisa importantíssima também, você quer ter, quem aqui quer ter um discipulado que funciona? Quem aqui quer ter um discipulado que funciona? Sabe o que é necessário para um discipulado que funciona? E esse é o ponto mais difícil. Você ergueu sua mão. Chama-se transparência. Transparência. Se esse óculos seu fosse tudo escuro, você ia conseguir me enxergar? Não, né? E por que você me enxerga através dele? Porque ele é transparente. E o que é transparência? É você abrir a tua vida e deixar o discipulador ver a tua vida. Olhar. Será que você teria coragem de chegar lá na sua casa, convidar o seu discipulador para passar um dia todo lá, chegando de noite? O que você acha que ia acontecer? Será que você teria coragem de ir lá para o centro da cidade, passear com o teu discipulador, ir na praia, convidar o seu discipulador para ir na praia junto com você? O que você acha que ia acontecer? Será que iria dar certo? Será que haveria realmente uma transparência? Então, querido, se você quer ter um crescimento espiritual, você precisa ser transparente. A transparência, ela envolve muito mais do que você chegar na frente do teu discipulador e contar tudo para ele. Querido, às vezes a pessoa, ela confessa um pecado para você. Às vezes a pessoa, ela está convencida de que determinada prática é pecaminosa. A pessoa, ela chega em você, ela confessa, ela está convencida, mas sabe o que mostra quando uma pessoa está arrependida? Quando ela abandona aquilo. Toda vez que uma pessoa, olha, eu sei que isso é pecado, me perdoa, chega diante de Deus, pede perdão, ela se humilha, e depois o que acontece no dia seguinte? Ela volta a praticar. Diz para mim, ela estava arrependida? Não, ela não estava arrependida. Então, convicção de pecado, pedir perdão a respeito do pecado, isso não é arrependimento. Arrependimento, o que é o verdadeiro arrependimento? É quando a pessoa, ela está indo numa direção e ela volta numa outra, completamente oposta à direção que ela estava indo. Então, quando houver aí realmente o arrependimento, pode ter certeza que vai haver uma transparência. Querido, se tem uma coisa que eu não me comovo, muitas vezes isso acontece demais no culto, é você ver a pessoa chorando. E às vezes, nossa, como? Antes eu confesso que eu entendi assim, a pessoa se derramando em lágrimas. Ai, que lindo, que maravilhoso, está arrependida. Querido, a pessoa só vai mostrar que está arrependida quando ela não praticar mais aquilo. Se você vê uma pessoa chorando aqui hoje, ela está arrependida, mas amanhã voltando à mesma prática, não houve arrependimento. O arrependimento, ele traz uma mudança. Então, a transparência, ela vai trazer uma mudança. Eu digo isso, eu converso com algumas pessoas, eu falo, gente, o
meu celular não tem senha. O da minha esposa, eu tenho a senha do dela. Não há uma transparência. Se você pegar meu WhatsApp, você pode ver. Será que você teria coragem de entregar o seu WhatsApp para o seu discipulador? Deixar ele passar uma semana com o seu WhatsApp? Né? Deve fazer isso. Será que você faria isso? E aí? Será que você faria isso? Será que se eu pegar o seu WhatsApp lá e ficar uma semana comigo, a gente você ficar com o meu e eu ficar com o seu, o que será que ia vir? Uma vez chegou um rapaz aqui na igreja e falou: pastor, meu celular está entrando em site pornográfico sozinho. Eu falei: sério? Como é que negócio é esse? Sozinho? Ele falou: é, pastor. E rapaz, olha, eu acho que eu não sei se... É claro, né? Eu no celular com vida própria eu nunca tinha visto, confesso que era a primeira. Mas o que acontece? Você e todos aqui que utilizam o Google sabe que o que o Google faz? Ele vai doar aquilo que você faz na internet. Tudo aquilo que você está fazendo está registrando lá. Então, quando você vai lá, você quer ver, outro dia a Cida estava vendo, não sei se era geladeira, ou sei lá o que ela estava vendo lá, sofá. Eu não me lembro o que ela estava vendo. Rapaz, o que apareceu de propaganda para ela. Mas por quê? Por lá de trás do Google, lá tem um robozinho que fica sondando a sua vida. Toma cuidado, viu? Ele fica sondando a sua vida e todo site que você entra, ele está registrando. E aí ele vai mandar as propagandas pelo resultado daquilo que você vê. Então tome cuidado. Tome cuidado. A coisa é séria, meu querido. A coisa é séria. Aí eu falei para esse rapaz, falei: ó, você vai me perdoar, mas eu não tenho como acreditar no negócio desse. Que o celular está entrando em site pornográfico sozinho. Você me perdoe. E realmente, tinha um monte, quando eu peguei o celular dele, tinha um monte lá de coisa de site pornográfico. Rapaz, falei: pelo amor de Deus, misericórdia, joga esse celular fora, rapaz. Isso aqui não presta, isso aqui está encapetado, esse celular aqui, está endemoniado. Amém? Então, querido, a transparência, ela é fundamental no discipulado. Agora, o que mais? Para que mais? O que mais o discipulado ele pode fazer? Isso aqui, querido, é um aspecto muito sério. Hoje, dentro das igrejas, há uma orfandade muito grande. Então, o discipulado, o que ele vai prover? Ele vai prover uma paternidade, ou seja, e uma maternidade espiritual. E esse é um aspecto muito importante do discipulado, porque hoje há uma orfandade muito grande. Pais geram filhos e abandonam. Não há muitos pais, eles são hoje, eu estou dizendo aqui no mundo físico, mas acontece também no mundo espiritual. Durante muito tempo, nós ficávamos aqui e as pessoas que se convertiam aqui, sabe quando nós ligávamos para ela? Nunca. É um filho, é você gerar um filho, mas quando você gera um filho, você tem a responsabilidade de cuidar dele. E o reino espiritual também acontece a mesma coisa. Quando uma pessoa se converte, ela precisa de cuidados, ela precisa de alguém que cuide dela, que ensine ela a caminhar, que quando ela estiver lá com fome, dê alimento para ela espiritual. Então, o papel do pai ele é fundamental para o crescimento de um filho. Se não houver o pai, se não houver a mãe, se não houver o cuidado, não vai haver vida. É a mesma coisa, você já imaginou? Se uma mãe ou um pai, uma mãe gerasse um filho, e aí ela deixasse ele lá, e aí ele crescesse sozinho? Não é assim, não é. O reino espiritual, uma criança, ela precisa de alimento, ela precisa de cuidado, ela precisa de carinho. Ela precisa de um ambiente saudável para ela crescer. Então, você que é pai, saiba disso. Você precisa prover um ambiente saudável para o teu filho. Isso de uma maneira física e de uma maneira espiritual também. E como é que você gera filhos saudáveis? Quando você é uma pessoa saudável. Quando você é uma pessoa saudável espiritualmente, você gera filhos espirituais saudáveis. Por isso, o discipulado, querido, ele é muito importante. Quando eu vou para o discipulado, eu pergunto para os meus discípulos, como é que estão os seus discípulos? Você está cuidando bem dos seus discípulos? Como é que eles estão?
Como é que ele, eu pergunto, eu quero saber, né? E a minha esposa também faz a mesma coisa. Como é que estão as suas discípulas? Estão tratando bem o marido? Como é que você está? Ah, pastor, elas não estão. É necessário, querido. Não pense que eu, como discipulador, vou lá, pego meu discípulo, aí só discipulo ele, vejo se ele está bem e deixo. Não. O discipulado, ele é justamente isso. O pastor, ele consegue, o braço do pastor consegue alcançar mais longe. O líder, você consegue na sua célula, você consegue, o teu braço ele é maior, ele consegue alcançar mais longe. Porque se não houvesse o discipulado, o que iria acontecer? Eu só conseguiria cuidar de 5, no máximo, de 10, 12 pessoas, e isso muito mal ainda, muito mal e mal. Agora, com o discipulado, a gente consegue cuidar de todos, amém? Então, essa é a finalidade. Então, a paternidade e a maternidade espiritual é um aspecto fundamental, porque nós precisamos prover proteção, alimento e direcionar os nossos filhos espirituais para o crescimento. Então, todos nós, há uma profecia sobre nós. Mas sabe quem é que vai direcionar para você para cumprir essa profecia? O teu pai e a tua mãe espiritual. Eles vão prover o direcionamento para a tua vida. E como eu disse aqui, a respeito da transparência, não esqueça desse fator, querido. Não esqueça desse fator, porque é um fator poderoso para, sabe para quê? Para que verdadeiramente você tenha um crescimento espiritual saudável. Um outro aspecto do discipulado também poderoso, qual que é? Transferência de vida. Agora, esse é o papel, quero falar principalmente para você que é discipulador. Por isso, discipulador, você precisa orar. Por isso, você precisa ler a Bíblia. Queridos, às vezes eu sei que hoje, pastor, como eu adoro ouvir pregação, amém, eu também ouço muito. Mas leia. Você vai crescer espiritualmente quando você lê. Você sabe por que todo mundo gosta de ouvir? Porque ouvir é passivo. Você não exige esforço nenhum. Você pode ficar lá de olho fechado, deitado na sua cama com o fone de ouvido e vai entrar lá. Agora ler vai exigir esforço. Ler vai exigir esforço seu. Aliás, quem aqui já leu aquele livro lá, sobre como é que é o nome mesmo, amor? A Face Oculta do Amor. Quem já leu aqui? Quem já completou esse livro? Poucas pessoas, hein? Precisa se esforçar, queridos. Eu li esse livro em 15 dias. Eu li esse livro em 15 dias. Então, se esforcem. Quem aqui não tem esse livro, A Face Oculta? Não tem? Então, Lígia, tem uns discípulos aí, Está no grupo? Então, pega esse livro. Se você não tiver aí um leitor de PDF, tá? Se você não conseguir ler, pede para alguém aí, tem a Clélia lá, né? A Clélia lá consegue imprimir. É só você pagar uma pizza para ela, né? Amém? É só você pagar uma pizza para ela que ela imprime para você, tá bom? Querido, leia, aprenda isso. Eu sei que é muito gostoso ouvir palavra, eu sei que é. É bom, faz bem. Mas nada melhor do que você ler. Amém? E uma das coisas que eu estava falando aqui, a transferência de vida. E você, junto com o Espírito Santo, e o seu discipulador, o que eles vão passar para você? O seu discipulador e o Espírito Santo, o que eles vão transferir para você? Transferir vida. Amém? Então, o discipulado, querido, é apenas um canal. Um discipulado é apenas um canal para que você receba a vida espiritual. Então, eu quero falar aqui de duas características fundamentais na vida do discipulador. Preste atenção nisso. Duas características fundamentais na vida do discipulador. O discipulador deve ser uma pessoa de confiança. Amém? O discipulador precisa ser uma pessoa de confiança. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com o que você faz. As atitudes que você tem. Uma vez perguntaram para mim, pastor,
como é que o senhor faz para não falar besteira, né? Palavrão. Eu não quis falar isso, mas palavrão no altar. Eu falei, simples. A minha vida lá é a mesma que eu vivo aqui. Lá é apenas o reflexo da vida que eu vivo aqui. Então, se você, por exemplo, é acostumado a falar palavrão, por mais que você vigie, uma hora ou outra, meu amigo, vai sair. A hora que você estiver lá, caiu um copo d'água lá em cima, lá, falou, ih, cara, não adianta. Uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa, você vai falar palavrão. Então, qual é a melhor forma? É você ser o que você é na realidade, amém? Uma outra característica, o discipulador nunca deve dominar o discípulo. O discipulado, aliás, ele deve ser um relacionamento saudável, amigo. O discipulador, o que eu faço hoje? Não é assim. E nem o discípulo, pega o balde e vai lavar meu carro lá. Querido, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Isso aí é tirania. Não faça isso. Amém? Queridos, uma outra coisa importantíssima que eu quero falar aqui, eu já estou indo para a nossa conclusão. O discipulado, ele traz cura. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 1 João 1, 1 João 1, Novo Testamento, tá? É o Joãozinho lá, amém? Isso, 1 João 1. Nós vamos ler aí o versículo de número... O versículo de número 9. João 1, 9. Que diz assim... João 1, versículo de número 9. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora, um outro texto também que eu quero ler junto com os irmãos aqui, está lá em Tiago 5, versículo de número 16. Carta de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Um texto bem conhecido, mas eu quero ler aqui junto com os irmãos. Tiago 5, versículo de número 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sarareis. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Mas se você quiser ser sarado, se você quiser cura, se você não quer cometer mais aquele pecado, confesse para o teu discipulador. Sabe por que muitas pessoas não são curadas nos discipulados? Porque elas não confessam. Elas não chegam, elas não abrem o coração. E se você não abrir o teu coração para o teu discipulador, não vai haver cura. Nós precisamos entender isso. O que vai trazer cura para a minha vida é eu chegar no meu discipulador e falar: discipulador, eu estou com problema nisso. Discipulador, eu estou com problema, estou vendo pornografia. Discipulador, olha, eu não consigo, quando passa aquela mulher lá, aquela vizinha lá, eu não consigo ficar sem olhar nela. Confessa. Eu sei que às vezes você vai falar, mas... E ele vai ficar sabendo, e daí? Deus não sabe, meu querido, que você está cometendo pecado? Que é pior ainda, né? O seu discipulador não pode te condenar ao inferno, mas Deus pode. Não é melhor você ser curado daquilo? Não é melhor você nunca mais fazer do que você querer tapar o sol com a peneira? Então, confesse, fale com ele. Então, se você quer receber cura, confesse. Então, é necessário você, sabe fazer o quê? Se despir do ego. O que se é despir? É tirar a sua roupa do ego, aquele negócio do super-herói, aquele negócio do super-crente. Entenda uma coisa: religioso não segue Jesus. Quem segue Jesus é somente os seus discípulos. Religioso, querido, não tem lugar. Se você for ver, o maior briga de Jesus, né, se é que nós podemos dizer assim, os maiores opositores de Jesus foram quem? Os religiosos. Religioso não segue Jesus. Religioso, ele debate com Jesus. Então, seja uma pessoa que transparente, seja uma pessoa que desvie, que você tire o seu ego, tire a roupa
né? Aquilo que mostra a quem você é e faça. Eu ouvi uma frase lá em Santarém que eu achei muito interessante, né? Eu não tenho mais reputação, uma pessoa falou lá para nós. O que é ter reputação? Reputação é quando você tem um nome bom diante dos homens. Todo mundo acha que você é o top, mas quando as pessoas olham, vê que amém? Então, o discípulo, ele deve cooperar no processo do discipulado. Você precisa entender, se você não cooperar, não vai haver mudança na sua vida. Tem pessoas que nós estamos lá falando com ela, e ela está lá dura, brigando, sabe aquela rocha, que parece que você fala, e nada muda na vida dessa pessoa, não seja essa pessoa. Agora, existem mitos no discipulado que nós precisamos tirar. Primeiro, a pessoa, quando nós falamos do discipulado, e toda a maravilha que o discipulado pode fazer na vida da pessoa, a primeira coisa que a pessoa pensa, o discipulado vai mudar a minha vida. O discipulado vai resolver tudo. O discipulado vai resolver meu problema financeiro. O discipulado vai fazer agora a minha esposa fazer aquela comida maravilhosa, né? Passar minha roupa, cuidar da casa. O discipulado vai fazer a minha esposa ser aquela doméstica exemplar. Não vai não, meu querido. Não vai não. O discipulado não vai mudar a sua vida. Aliás, o discipulador, ele não vai mudar a sua vida. Você precisa entender isso. Ele vai ajudar você a aplicar os princípios que estão na sua vida. E com a prática dos princípios que estão na sua vida, vai haver mudança. Uma outra coisa também, um outro mito. Se o discipulador for bom, tudo vai dar certo em relação ao discipulado. Vamos citar um exemplo aqui. Quem era o discipulador de Adão? Quem era o discipulador de Judas? E o que Judas fez? O que Adão fez? Desobedeceu. Gente, você já imaginou você ter Deus como teu discipulador? Eu vou ser um pastor top. É isso? Será que é isso? Não, eu estou falando para você, não existe mágica. Agora, uma outra coisa que muitos pensam também, preste atenção nisso aqui, é sério. Aí o discipulador cuida, faz de tudo, e a vida dele não cresce. Sabe o que ele fala? A culpa é do discipulador que não está cuidando bem de mim. Não é não, querido. Aí isso é um mito. Se alguma coisa der errado na minha vida, a culpa é do discipulador. Ele falhou, não é verdade. Não é verdade. Depende totalmente e exclusivamente de você. Agora, uma outra coisa que nós também precisamos tirar da nossa vida. Vai ser muito difícil vencer em alguma área da sua vida se o seu discipulador tiver com problemas sérios. Entenda uma coisa, o discipulador não é Deus. O discipulador, ele é alguém que tem um relacionamento com Deus, alguém que é mais experiente que você. Ele vai pegar aquilo que ele tem e transferir para você. Agora, muitas vezes você vai olhar para o teu discipulador e falar, há um problema sério na vida do meu discipulador, e por causa disso a minha vida não vai. Não creia nisso. Se você for olhar, você vai ver falhas em você, não no seu discipulador. Nós costumamos olhar para o nosso discipulador e achar que a nossa vida não cresce porque o nosso discipulador está com problemas. Querido, esqueça isso. Lembre-se de que o seu discipulado, ele depende da sua intimidade com Deus
e da tua experiência com o Espírito Santo. Se não houver isso, não existe fórmula mágica, não existe maneiras certas e corretas de você mudar a tua vida se não for por este caminho, o caminho da sua intimidade com Deus, com o Espírito Santo, ou seja, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É a única forma do discipulado funcionar na tua vida. O teu discipulador vai te orientar, porque é a obrigação dele te orientar, ele sabe disso. O Senhor colocou ele para te orientar, para te dirigir, mas a responsabilidade final é tua. A responsabilidade final é nossa. Por que essa igreja ela tem crescido? Eu tenho discipulador, a minha esposa tem a discipuladora dela, mas nós temos ido para tudo quanto é lugar. Ele tem, quando nós temos problemas, nós vamos até ele nos instrui, fala, pastor, eu estou com um problema assim, assado, ele instrui, ele mostra o caminho, mas quem tem que praticar? Eu. Não adianta o discipulador mostrar o caminho e eu não fazer nada. Se não houver uma atitude minha, se não houver uma disposição minha, não vai haver mudança. Essa igreja tem crescido, sabe por quê? Vocês não vê o pastor Eduardo falando, ó, fala o seguinte, põe um negócio ali, põe um negócio aqui, faz isso. Não. Ele nos orienta, ele fala, o que aconteceu? Ele falou para nós, vocês precisam implantar o Tadel. Nós implantamos o Tadel. Vocês precisam ir para o encontro com Deus, nós somos para o encontro com Deus. Vocês precisam trabalhar o crescimento da igreja, começamos a trabalhar o crescimento da igreja. Tudo aquilo que ele nos orientou, dependeu de quem? Dele? Não, de nós praticarmos. Então o discipulado, ele não existe fórmula mágica para que haja uma mudança, mas eu tenho certeza que se você aplicar os princípios que o teu discipulador te ensinar, vai haver uma mudança, vai haver uma transformação. O nosso discipulador, quando nós começamos, nós estávamos ainda, trabalhávamos, ele falou, olha, vocês precisam trabalhar em tempo integral, porque vocês vão poder dar mais, vocês vão poder crescer muito mais. E havia em nós, sem dúvida nenhuma, uma preocupação, nós olhávamos, não havia possibilidade nenhuma, mas nós resolvemos fazer o quê? Seguir a orientação dele. E hoje, olha o resultado, nós conseguimos orar mais, nós conseguimos estudar mais, nós conseguimos nos encher mais, aprender mais, porque nós ouvimos. Então entenda isso, querido. Pode haver um grande crescimento na tua vida. O teu discipulador, o teu pai espiritual, ele é importantíssimo. A tua mãe espiritual são peças fundamentais, porque se não houvesse a necessidade, Deus não teria colocado eles. Se o filho nascesse aleatoriamente, ele não precisava de um pai para cuidar dele. Mas Deus colocou o pai, Deus colocou a mãe, porque o filho necessita de cuidados. E espiritualmente, o pastor tem uma função, o discipulador tem uma função, o líder de célula tem uma função, porque Deus sabia que sem eles não haveria uma igreja. Então, abra-se, deixe o Espírito Santo cuidar de você, deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida, e você vai experimentar um grande crescimento. Queridos, eu não tenho visto ninguém na visão do MDA que não tenha se aberto para aquilo que os princípios do reino de Deus e não tenha tido crescimento. Crescimento espiritual, crescimento financeiro. As igrejas têm crescido, as igrejas que têm se aberto para o discipulado, que tem havido uma transparência no discipulado, a vida dessas pessoas tem sido mudadas. As igrejas têm sido transformadas. E o que tem acontecido aqui é isso que nós buscamos. Nós temos uma única finalidade, o crescimento da igreja. Não disso daqui das paredes, mas o crescimento pessoal de cada um. Nós somos colocados aqui para prover para vocês alimento espiritual, para que vocês cresçam, para que vocês deem frutos. Eu estava assistindo um vídeo do Douglas Gonçalves, ele falava algo muito importante, muito interessante desse vídeo. E ele pegou a parábola ali do semeador, e ele estava falando dos tipos de solo, e ele falou ali daquela semente que caiu em boa terra, e que deu fruto. E é interessante que toda árvore, quando ela dá fruto, ela nunca dá fruto para ela mesma comer. Você já viu alguma árvore comendo seu próprio fruto? Não existe isso.
Quando você dá fruto, é para outra pessoa comer. Olha que coisa linda, querido. Eu já ouvi muitas definições, mas essa eu gostei demais. Então, quando você for dar fruto, você pode ter certeza que outras pessoas vão se alimentar do teu fruto. E tem pessoas que falam assim, mas como é que eu vou dar, querido? Aquele que tem, ele dá, ele é acrescentado, ele multiplica ainda mais, aumenta ainda mais. Esse é o segredo, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então o Senhor te chamou, não é para você ser uma pessoa, um discípulo qualquer, o Senhor te chamou para você ser um discípulo que vai impactar esta geração. O Senhor te chamou para ser um discípulo que vai mudar vidas, vai dar frutos, e muitos vão experimentar e desfrutar daquilo que o Senhor está colocando na tua vida. Então eu quero dizer para você, se abra para o discipulado, deixe o Espírito Santo tocar na tua vida, não tenha medo. Esses dias um rapaz chegou em mim e falou, pastor, eu quero, mas eu tenho medo. Querido, não tenha medo, deixe o Espírito Santo cuidar da tua vida, deixe o discipulador cuidar de você, se abra, procure o teu discipulador. Tem pessoas que se o meu discipulador procurar, aí eu falo, não, procure o teu discipulador, vá atrás dele, pega no pé dele, ô discipulador, eu quero crescer, me ajuda, me mostra o caminho, vá atrás do teu discipulador. Mas será que eu vou ficar incomodando? Incomode o teu discipulador, vá atrás dele, deseje. Você vai ver que os discípulos, o que eles faziam? Eles procuravam estar com Jesus. Procure estar junto com o teu discipulador. Quando você tiver a oportunidade, esteja junto com ele. E você vai ver que a pessoa mais beneficiada vai ser você, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica com essa palavra. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.